Olá, todos bem-vindos, todos que estão aqui, sejam bem-vindos. Os que estarão assistindo depois, a gravação também. Um tema importante, o tema de hoje é a lua cheia em Capricórnio, junto à constelação do Capricórnio. E muito o que falar hoje, hein? É uma constelação cheia de significados. E junto ao Nakshatra Shravana também. Então, o Nakshatra Shravana, ele faz a tríade com dois outros nakshatras que também estão posicionados em constelações do elemento terra, assim como Capricórnio, né? É do elemento terra. E Touro também é de terra, então tem um nakshatra em Touro chamado Rohini, que é também regido pela Lua, e existe também em Virgem o nakshatra Hasta, também regido pela Lua. Então, são três signos de terra, cujos três nakshatras centrais são regidos pela Lua. E a Lua cheia, então, está acontecendo aí neste nakshatra, que é um nakshatra que ela tem regência. Então, por nakshatra, ela está domiciliada, enquanto por constelação, não, porque a domicílio da Lua é Câncer, que é o oposto de Capricórnio, correto? Então, Capricórnio é uma constelação que tem muitos significados, a gente chama ela de Capricórnio, tem origem Capri, né? Caprino, por isso a cabra, ou então o bode, é representado pelos, é uma constelação dedicada aos caprinos. A cabra, ela, para os antigos, passou a ter um significado também de importância, assim como o carneiro, como o cavalo, como o boi. Os animais, eles são animais que ajudaram muito os seres humanos nos inícios das civilizações. Então, existe é como uma, honrar, né? Honrando os animais. Se diz que o termo zodíaco, né, é uma das explicações para a palavra zodíaco, é de zoo, que significa animais, animal. Porque as constelações zodiacais, a maioria delas tem é, a configuração de animais, né? O Áries, que é o carneiro, o touro, que é o touro, o leão, que é o leão, o câncer, que é o caranguejo, o escorpião, né? Capricórnio, que é a cabra, os peixes, né? E alguns não, como os gêmeos, não é. Libra também não, que é a balança. Aquário também não, que é então o aguadeiro, né? Aquele que carrega pote de água nas costas, nos ombros. Mas o restante, todos são representados por animais. E existem outras constelações no céu também representadas. Existe a constelação que não estão dentro da faixa zodiacal, né? Fora da faixa zodiacal. Tem outras constelações como a do cisne, do pavão, do corvo, muitas outras constelações também, sendo da serpente, o dragão, tem a constelação do dragão, Dracones, tem a constelação da serpente. Sim, o Sagitário, que é também diferente, representado em geral por um centauro, que é metade do corpo para cima é uma pessoa, do corpo para baixo, da cintura para baixo é um cavalo, né? As representações das constelações zodiacais na astrologia védica, algumas são diferentes.
No caso do Áries, é o carneiro mesmo, o touro também, o leão também. Mas o escorpião, por exemplo, ele também não é só representado pelo escorpião, mas também por uma serpente, né? No caso da constelação do Câncer, é uma tartaruga e não um caranguejo. E o Capricórnio não é representado por uma cabra ou um bode, e sim um crocodilo. Esse é o mais diferente de todos, representado por um crocodilo. Aí o crocodilo ele tem dois significados. Um significado é que, como todas as divindades dentro das histórias dos Vedas, dos Puranas, elas sempre têm um animal como seu veículo. Por exemplo, no caso de Lakshmi, Devi é um elefante, de Durga é um leão, de Shiva é um touro, de Vishnu é uma águia, né? Brahma é um cisne. No caso de Saturno, Shanideva é um corvo. Então, dependendo, as divindades têm diferentes veículos. O deus ágnico do fogo, ele monta sobre um carneiro. O crocodilo, ele é, então, a montaria ou o veículo de Ganga Devi, que é a deusa que preside o rio Ganges. Ela é, né, a que rege as águas do Ganges, do rio Ganges, e ela tem como veículo um crocodilo. Por isso se faz uma relação com a constelação de Capricórnio, sendo terra, mas também de água. Na mitologia grega, existe uma história de uma cabra, porque mesmo na astrologia baseada nos simbolismos gregos, a constelação do Capricórnio é uma cabra do corpo, da cintura para cima. A cintura para baixo ela é um peixe. Para baixo ela é um peixe, e para cintura para cima é uma cabra. Que já seria também trazendo já ainda, né, essa relação com as águas, né? Como ah, que é um significado interessante, é o significado de que essa cabra mítica, né, dentro da mitologia grega, ela tem sua origem nas profundezas dos oceanos, mas ela é capaz de é, alçar, né, as montanhas, de chegar no pico da montanha. Então, ela vem lá do fundo dos oceanos e alcança o topo da montanha com o seu lado cabra, né? Que a cabra ela é boa, a cabra montês, né? Ela é boa de escalar montanhas. E na astrologia védica é a representação do crocodilo, que por sua vez é a montaria de Ganga, Devi, mas também tem um outro significado que trazendo esse sentido, né, do crocodilo sendo representando o próprio tempo, já que o tempo é o grande devorador. Então, o nome em sânscrito de Capricórnio é Makara. E Makara é traduzido como crocodilo. Mas existem iconografias antigas dessas constelações que, em vez de ser um crocodilo, é um dragão. E também havia essa crença na antiguidade, né, que o dragão ele surgia do mar distante, né, e ele surgia de lá do mar distante e sobrevoava, né? E todos viam assustados, né? Então, esse dragão também se faz uma correlação com os eclipses, né? Por isso que Rahu e Ketu, que são respectivamente o nó do norte e o nó do sul da Lua,
são conhecidos mitologicamente como a cabeça e a cauda do dragão. Então, eles também têm essa relação com os eclipses. Esta lua cheia, se eu não me engano, ela é a última lua cheia antes do próximo eclipse, né? Nós teremos ainda uma lua nova no final do mês, e a primeira lua cheia de setembro será um eclipse, e a última lua nova de setembro, outro eclipse. Então, essa lua cheia está precedendo a próxima eclipse lunar, que será no início de setembro. O eclipse com visibilidade à noite, né? Lunar, então, é à noite. E o eclipse solar no final. Não, peraí. No começo do mês, isso, eclipse lunar. E no final do mês de setembro, um eclipse solar. Então, no mês de setembro, nós teremos eclipses. Então, tanto essa última lua nova de julho e essa lua. Não, a próxima lua. Essa lua cheia e a próxima lua nova estão precedendo os próximos eclipses no mês de setembro, que vão acontecer no eixo de Leão-Aquário, que é onde os nodos lunares se encontram agora, o nodo sul em Leão, o nodo norte em Aquário. E Capricórnio e Aquário, todas as duas constelações, na astrologia, de acordo com a astrologia védica, ambas são regidas por Saturno, tanto Capricórnio quanto Aquário. Só que Aquário também tem um segundo regente na astrologia védica, que era o próprio Rahu. Então, quando nós estamos tendo Rahu em Aquário desde maio, ele permanece aí até outubro, não de 2025, mas sim outubro de 2026, porque a passagem de Rahu é longa, leva 18 meses. Rahu está em domicílio. Aquário também é domicílio tanto para Saturno quanto para Rahu, que é o nó do norte da Lua. Então, o que vai acontecer é que na próxima lua cheia, no início de setembro, o Sol estará em Leão e a Lua estará em Aquário. Então, toda lua cheia, ela vai sendo sempre na sequência. A de agora é em Capricórnio, a próxima será em Aquário. E a anterior foi em Sagitário. Inclusive, foi o Guru Purnima, né? Nós fizemos o nosso evento Guru Jayanti para honrar os mestres, e aí estudamos a história de vários mestres da mais longínqua antiguidade, né? Um pouco das histórias de cada um. Nós estudamos durante o Guru Jayanti. Convidando vocês todos também para virem participar do próximo evento, que será Krishna Jayanti, que corresponde todo mês de agosto às celebrações dos aparecimentos, né? Primeiro de Balarama, que é agora, a lua cheia de Balarama, está sendo essa. Balarama, ele é o irmão de Krishna. Então, o mês de agosto ele é cheio de datas auspiciosas. Vou aqui falar para vocês um pouquinho. Nós tivemos Ekadashi no dia 4 de agosto, dia 8 de agosto, que é a lua cheia. A lua cheia está acontecendo entre 8 e 9 de agosto, tá? O máximo dela, né? Entre 8 e 9 de agosto. Dia 8 de agosto também é dia do sânscrito, é uma celebração mais atual, ela não é tão antiga. Passou a ser observada anualmente no mesmo dia do Shravana Purnima, porque nós damos o nome do mês lunar
é sempre o nome correlato ao nome do nakshatra que a lua fica cheia naquele mês lunar. Então, como a lua cheia está acontecendo no nakshatra de Shravana, aí nós chamamos esse mês de Shravana, mês lunar de Shravana. E nesse dia da lua cheia, chamado Shravana Purnima, é o dia, a lua cheia em Capricórnio, é o dia do sânscrito também, né? E aí eu vou explicar para vocês por que esse dia ser o dia do sânscrito. Mas também, nesta lua cheia, é celebrado Jayanti de Balarama, a celebração do Balarama, que é o irmão mais velho de Krishna, que o Bhagavata Purana descreve que o aparecimento dele, o nascimento dele aconteceu nesta lua cheia, na lua cheia de Shravana. Depois nós vamos ter no dia seguinte, no dia 9, outro Gayatri Jayanti, e também junto com o Gayatri Japam, que é um dia que a gente recita o Gayatri Mantra 108 vezes. Então, é muito poderoso recitar o Gayatri Mantra 108 vezes nesse dia lunar, que é o dia seguinte, logo a seguirzinho da lua cheia de Shravana e da lua cheia de Balarama. Depois nós teremos, no dia 16 de agosto, no quarto minguante da lua, Sri Krishna Janamastami, que representa o dia lunar do aparecimento do Senhor Krishna há mais de 5.000 anos. Né? É um dia que também se recomenda fazer jejum, quebrando o jejum a partir da meia-noite, do dia 16 para o dia 17. Quem puder fazer jejum, claro. Se não, tenta fazer algo parecido com Ekadasi, mas mesmo que se não conseguir, não se preocupe, porque dia 18 de agosto já é o segundo Ekadasi do mês de agosto. Teremos também 25 de agosto, Varaha Jayanti, que é o aparecimento de um dos 10 avataras do Senhor Vishnu. Esse avatar tem uma história muito interessante, muito bela. É uma festividade que eu diria para vocês, muito assim, tá caindo bem para o momento que nós estamos atravessando. É muito interessante, sempre que tem um mês mais tenso, simultaneamente tem mais celebrações espirituais. Isso é interessante, né? Porque quanto mais escuridão, mais a luz vem. Então, vamos participar dos eventos para que a gente possa se situar, né? Se ajustar a essa luz espiritual tamanha, né? Gigante que está vindo no mês de agosto. Não percam, né? Venham participar do Krishna Jayanti online. Vamos estar fazendo isso durante 4 segundas-feiras, a partir agora do dia 11, sempre à noite, tá? Às 20 horas. O Krishna Jayanti não vai ser sábado, vai ser às segundas-feiras à noite, tá bom? Sábado de manhã nós já estamos tendo o Shani Tapasya, às 7 da manhã. Quem ainda não se inscreveu, fica à vontade para se inscrever. O Shani Tapasya ele está acontecendo junto, paralelamente, à retrogradação de Saturno, que é um período que se recomenda, né, fazer algo relacionado ao planeta Saturno, a Shanideva, né? Então, estamos fazendo, e nesse Shani Tapasya, aos sábados de manhã, nós estamos estudando também um tratado muito importante, que é um diálogo, que Krishna tem diálogo não só com Arjuna, tá? Ele faz diálogos, tem vários outros Gitas, outros diálogos de Krishna com outras pessoas, como o Dava Gita, Gopi Gita, e existe também esse que é a Kunti Gita, que são ensinamentos da rainha Kunti, a mãe de Arjuna, tem um diálogo com Krishna. Então, nós estamos estudando esse tratado aos sábados, junto ao que chamamos de Shani Tapasya, que são as austeridades
para Saturno durante o período de retrogradação dele, que começou no dia 13 de, não sei se foi 13 de junho ou 13 de julho, que iniciou, 13 de julho. 13 de julho iniciou a retrogradação de Saturno e nós iniciamos o Shantapassa no dia 19 de julho. Vai até 27 de novembro, todos os sábados às 7 da manhã. E o Krishna Janamash, Krishna Jayanti, nós vamos fazer a partir do dia 11. Mas a celebração mesmo de Krishna Jayanti é no dia 16 de agosto. E junto a essa lua próxima, essa lua cheia que nós estamos agora, dia 8 de agosto, é a celebração do Senhor Balarama. A palavra Balarama significa força e prazer. Bala, força, Rama, significa prazer espiritual. Então, comemorar ou pelo menos ouvir histórias sobre Balarama promove em nós fortalecimento espiritual. E celebrar Krishna Janamastami ou Krishna Jayanti nos traz conhecimento espiritual. Balarama, força espiritual, Krishna, conhecimento espiritual. Ok? E Varaha Jayanti, que será 25 de agosto, é um avatar de Vishnu, e nós vamos falar sobre a história de Varaha durante o Krishna Jayanti, tá? Provavelmente lá 11, 19 mais 7 é igual a 20, lá para o dia 26, nós vamos estar falando sobre Varaha na segunda-feira do dia 26, sobre a história desse avatar chamado Varaha, porque ele derrotou um Asura, né? Um ser sem luz, para não falar outra coisa, extremamente ambicioso e que queria ser o dono do mundo. Qualquer coincidência não é mera, né? Exato. Então, esses tipos de mitos, de arquétipos, eles sempre existiram, e eles sempre voltam, sempre retornam. E aí a gente tem essa oportunidade, sempre que a escuridão fica mais forte, a gente tem a oportunidade de se unir mais à luz, né? Então a gente acaba que é bem-vindo, é bem-vindo porque com isso a gente busca mais, né? O conhecimento, a força espiritual, a- o prazer espiritual, né? E teremos ainda em 26 de agosto Ganesha Chaturthi, que é o quarto dia, né? Chaturthi quer dizer o quarto dia lunar, de celebração para o Senhor Ganesha. É um outro dia, porque durante o ano lunar tem mais de um dia de celebração para Ganesha. Não é só esse, tem um outro também. Então a gente celebra a Sri Ganesha como Deus da sabedoria, prosperidade e boa sorte, né? Isso já no finalzinho quase do mês de agosto. E ainda tem mais uma festividade, uma celebração, dia 28 de agosto, chamado Rishi Panchami, que é um dia onde as mulheres praticam o jejum. É uma história muito linda, tem a ver com uma constelação chamada Ursa Maior, Ursa Menor. Tenho dúvida se é Ursa Menor ou Ursa Maior, viu? Vou verificar isso. São 7 estrelas que ocupam essa constelação. Rishi quer dizer sábios, então é a celebração voltada para os 7 sábios originais, que são representados pelas 7 estrelas que ocupam a constelação da Ursa Menor ou da Ursa Maior. São duas constelações vizinhas, né, que existem bem no alto do hemisfério norte. Então, esse jejum em 28 de agosto, que será nesse ano, né, porque todo ano, a calendário lunar muda, não é sempre a mesma data todo ano. Então, no ano que vem não vai ser 28 de agosto, vai ser em um outro dia, a mesma celebração. Mas esse, que neste ano 2025 está caindo dia 28, esse jejum ele contribui para que recebamos proteção e bênçãos. Então, é uma prática feminina. E aí se conclui, né,
o auge do mês de agosto através do Shraddha Ashtami e também Mahalakshmi Vrata, será no dia 31 de agosto. Quem tem meu livro, eu estou olhando no meu livro aqui, nos dias auspiciosos, na página 33, que alguém quiser pegar o livro para conferir. Radhastami é comemorado com o dia lunar do aparecimento de Radha, que é companheira do Senhor Krishna. Ah, então, esse dia é o dia mais iluminado do mês de agosto, é o Radhastami. E também nesse mesmo dia se faz o Mahalakshmi Vrata, um voto, que começa no mesmo dia de Radhastami e é observado por 16 dias consecutivos para apaziguar e buscar a bênção da deusa, da riqueza e prosperidade. Nenhuma desses dias, tanto de Radhastami quanto os dias de Mahalakshmi, se pratica qualquer tipo de não se adota jejum, nem um tipo de prática severa. Somente os pujas são recomendados, né? Então, é um mês lunar muito rico e eu convido vocês, então, para se juntarem, né, participarem do Krishna Janmashtami, que está começando na próxima segunda-feira. O Shani Tapasya, sim, esse sim é favorável para essas práticas mais severas, por conta da retrogradação de Saturno. Tá? Então, a gente honra Saturno todos os sábados durante esse período. Nós começamos no dia 19 de julho e vai terminar no dia 27 de novembro. Também avisar vocês que nós estamos iniciando um curso agora, vai ser dia 19 e 20 de agosto, é uma terça e uma quarta-feira, à noite, às 20 horas. O curso é Astrologia Védica Mundial, que é uma seção da astrologia védica chamada Samhita Jyotisha, que é sobre os acontecimentos mundiais. Então, nós teremos nesses 2 dias estudos de 4 mapas de 4 países, tá? Então, Brasil, Estados Unidos, China e Rússia. Serão estudados nesses 2 dias. Convido vocês também que têm interesse em estudo astrológico para conhecer, né, como que funciona a astrologia mundial na astrologia védica. O estudo desses países vão acontecer nesses 2 dias. Quem quiser se inscrever no curso, é só entrar em contato. Eu vou deixar também na descrição do vídeo essas informações. É só olhar nas descrições do vídeo, tá bom? Pedir também a quem ainda não se inscreveu, se inscrever no canal, não esquecer de fazer o likezinho lá, né, que ajuda o canal a crescer e podermos levar esses conhecimentos, esses temas para mais e mais pessoas e poder ajudar mais e mais pessoas também. Então, essa relação, né, de Capricórnio, porque o que acontece com Capricórnio, ele é de terra, mas ele é regido por Saturno. Então, se faz essa relação do crocodilo com Saturno, porque se o crocodilo ele representa o tempo, que é o grande devorador, Saturno ele é, como planeta, o próprio tempo, né? Tanto que na Grécia ele era chamado de Cronos, e daí que vem a palavra cronômetro, cronologia, né? Cronos significa tempo. Então, Saturno, ele é vamos dizer assim, o senhor do tempo. Ele é o senhor do tempo e do karma também. Porque karma, que significa atividades, trabalho, ações, né? Se pratica de 2 formas. A gente não tem como não praticar karma, né? Piscar o olho é karma, respirar é karma, pisar é karma, né? Nós estamos numa dimensão kármica. Hello, né? Não estamos no plano espiritual, nós estamos no plano material. Por isso que existe nascimento e morte. No plano espiritual não há morte, nem nascimento, né? Nem doença, nem velhice. Mas no plano material, sim,
Plano material significa que ali existe a temporariedade, ou seja, as coisas começam, duram e terminam. Isso quer dizer mundo material. Mundo material quer dizer apenas isso. Porque o que acontece é que durante esse período entre o nascimento e a morte, a gente se apega, né? A gente se apega a muitas coisas, essa que é a questão, né? Mas o mundo material, de acordo com o próprio Krishna Bhagavad Gita, está relacionado à temporariedade, aquilo que não tem eternidade, né? Agora, o que que a gente faz desse tempo entre nascer e morrer, aí isso é um assunto nosso. A gente pode ter uma vida muito apegada, de muitos apegos, ou não, ou mais ou menos, né? E aí, muitas vezes, por força dos apegos, acaba que a gente produz mau karma, né? E por força da conduta desapegada, nós produzimos bom karma. Então, Saturno, ele é o planeta que está ligado tanto ao tempo quanto ao karma. E é exatamente esse tempo que o nosso tempo de vida dura. É esse tempo que é o tempo de Saturno. E ele é regente de Capricórnio. Então, quando a lua cheia é em Capricórnio, traz para nós essa reflexão, que é o tempo, né? O tempo que ainda temos, o tempo que já usamos, né? O que fazemos com o nosso tempo, né? E o tempo ele passa, né? Muitas coisas a gente pode controlar na vida, mas é impossível controlar o tempo. Querendo ou não, ele passa, ele prossegue, ele não, nada o interrompe. Então nós já estamos aqui já há um tempinho conversando, né? Tudo. Então esse tempo é o tempo de Saturno, é o tempo que corre e que nós não temos controle sobre ele. Nós podemos administrar nosso tempo, mas não podemos controlar o tempo. O tempo é incontrolável por nós não temos essa potência de controlar o tempo. Então, isso se trata de Saturno. Então, a lua cheia de Capricórnio é a lua cheia que nos coloca nessa reflexão sobre o tempo. O Nakshatra Shravana, que é um nakshatra divino, né? Ele é muito belo, regido pela lua, é uma estrela. Shravana, Nakshatra Shravana é uma estrela. Uma estrela que nem mesmo está na constelação de Capricórnio, ela está numa constelação vizinha a Capricórnio, para cima da constelação de Capricórnio, chamada a Aquila. Aquila significa águia. Então, ela é conhecida como a constelação da águia. É na constelação da águia que está a estrela, que é o Nakshatra Shravana. E a estrela dentro da constelação da Águia também tem um nome na astronomia. Essa que se chama Shravana na astrologia védica, na astronomia ela se chama Altair. Altair é a estrela alfa da constelação da Águia. Ela seria como se fosse o olho da águia. Uma estrela brilhante. A que mais brilha nessa constelação é ela. Altair significa alturas. E a gente sabe que a águia é o pássaro que voa mais alto de todos os pássaros. E ela tem essa visão também, vocês sabem, a visão zoom, ela pode estar lá em cima e ela consegue ver com precisão, como se tivesse uma lente de aumento, o que ela pretende, porque o voo da águia é certeiro, né? Na direção da sua presa. Então, ela vista já de muito longe o que ela quer. A águia é uma ave rapina, né, que se fala, né? Ela é caçadora. Essa águia, ela tem uma relação com Vishnu, porque Vishnu, o veículo, assim como de Ganga é o crocodilo, de Vishnu é a águia. E essa águia, ela tem um nome. O touro de Shiva também tem um nome, é Nandi. Todos esses animais veículos das divindades, de acordo com a descrição dos Vedas, têm nome, tem nome próprio. E no caso da águia que é a montaria de Vishnu, é Garuda. E Garuda é tão famoso nos Vedas, que existe um Purana para ele, chamado Garuda Purana. Um tratado dele, né? Onde ele
está ou passando instruções ou recebendo instruções de alguém, de algum sábio. E aí, por isso, por conta da constelação da águia, que a águia é a montaria de Vishnu, Shravana é regida por Vishnu. O Devata de Shravana é Vishnu, mas não sozinho, é ele junto com a deusa Saraswati, que é a deusa do conhecimento. A Saraswati, ela tem a representação dela, se vocês verem, ela tem 4 braços, né? 2 braços estão ocupados tocando um instrumento musical de cordas, e os outros 2, ela tem um rosário e o outro um livro. Então, assim, o rosário ele representa a oração, né? É a mala, né? O rosário chama mala em sânscrito, japa mala. Então, onde nós vamos fazer a, os mantras, a repetição dos mantras, né? Todas as religiões têm um rosário, todas as religiões têm um rosário. O budista tem, os judeus têm, o católico tem, o hindu tem, né? Essa questão de mantrar, né? Nas bolinhas, seja a oração de Ave Maria, Pai Nosso, ou o mantra que for, é um costume muito antigo. E o livro que representa a fonte do conhecimento, né? Porque Saraswati é a deusa do conhecimento. E o instrumento musical de cordas. E ela sempre aparece próximo ao rio ou num lago cheio de lótus, toda de branco, né? Que é símbolo da pureza. Vishnu também tem seus símbolos, né? Que representam os 4 elementos, que é a flor de lótus, que é o ar, o disco solar, que é o fogo, a massa, que é uma bola assim de ferro maciço, ou de metal maciço, que representa a terra, e a concha, que é a água. Né? Então, o Vishnu tem esses 4 símbolos, também 4 braços, carregando 4 símbolos, montado no Garuda. É uma das imagens dele é assim. Então, por isso, porque ela é assim, essa estrela, esse nakshatra é tão divinizado, né, pelas, é, por essas divindades, é considerado um nakshatra muito espiritual. Então, quando se fala desse sentido do Capricórnio, de vir lá das profundezas e almejar e alcançar o topo da montanha, as alturas, né, é nesse sentido, né, que é chegar a um propósito com muita determinação, com muita persistência. Então, Capricórnio ele traz esse sentido da determinação, da persistência, pela regência de Saturno e por ter Shravana como seu nakshatra central, né? Altair significa alturas. Então, a mensagem da nakshatra Shravana é que a nossa vida aqui na Terra possa ser uma vida simples, para que a gente possa ter tempo para cultivar pensamentos elevados, que nos elevem, né? E por isso Saraswati tocando o instrumento musical, né? Tocando uma vina, né? Um instrumento musical, porque o som que é produzido é um som que eleva, né? A nossa consciência. O livro também, que são os estudos, né? E também os mantras. Então, vocês estão entendendo, né? Que é uma lua cheia que está relacionado ao nosso compromisso nas nossas práticas, no nosso sadhana, na nossa persistência, né, em manter a nossa conexão com o que existe de mais elevado, né, apesar de estar aqui no mundo, né, estar aqui no mundo, mas em conexão com o alto. Né? Que, inclusive, tem a ver com a relação do homem, né? O ser humano, ele é ereto, né? Ele está sobre os pés, não é como os animais que são quadrúpedes, ele é bípede. Então, isso significa ser do nível humano, né? Seres humanos
eles estão com os pés sobre a terra e a cabeça apontada para o alto, e não olhando para a terra como os animais, né? Esse que faz a diferença. Então, só por aí a gente entende por que que a gente nasce humano, né? O ser humano não nasce, não vem para esse mundo apenas para passar o tempo entre a morte, entre a vida e a morte, preso aos apegos, e sim para exercitar o desapego, para permitir que ele então possa, com isso, se elevar, né? Então, é um nakshatra muito espiritual, na verdade, estando em Capricórnio, mas é um nakshatra de alta natureza espiritual. Ah, existem outras coisas acontecendo também, né? Eu vou até aqui compartilhar com vocês esse mapa e também queria explicar para vocês que ah, a lua cheia ela tem um período de duração, tá? Eu coloquei aqui 8 de agosto de 2025, às 5h44 da manhã. Esse momento é o quê? É o momento que a lua cheia no seu auge, né, no seu máximo, porque a lua começa a crescer a partir do dia seguinte da lua nova. Então, ela leva 14 dias para fazer isso, depois do dia seguinte da lua nova. Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. 14º dia, a lua entra em Purnima, que é a lua cheia. Então, esse entrar, né, no Purnima, na lua cheia, será dia 8 às 5h44 da manhã. Estou usando as coordenadas da cidade do Rio de Janeiro, tá? Todo mundo pode fazer essa correção para o país, ou a cidade, ou o estado que estiver. Se for outro fuso, outra latitude, outro hemisfério também, né? E, então, vocês podem notar aqui que a Lua está a 9 graus de Capricórnio e o Sol a 21 graus de Câncer. O que acontece? Para a Lua cheia acontecer, o Sol e a Lua precisam estar em oposição. Então, o Sol está em Câncer. O Sol está em Câncer desde o dia 15 de julho, né? 15 e 16 de julho, e vai sair agora dia 15 de agosto. Aí ele vai para Leão. Isso dentro da astrologia sideral, né? A astrologia sideral segue a posição real dos planetas em relação às constelações e não em relação à astrologia, sistema tropical da astrologia ocidental, né? Então, o Sol, para a Lua ser cheia, o Sol e Lua precisam estar opostos. Então, por isso o Sol está em Câncer e a Lua está em Capricórnio. Então, isso é uma realidade astronômica. A lua cheia vai acontecer na constelação de Capricórnio, por mais que digam por aí que essa lua cheia será de Aquário. Ela será de Aquário de acordo com o cálculo tropical, que não considera o Ayanamsa, né? Que é a precessão dos equinócios, que é um movimento que a Terra realiza. No cálculo, na astrologia tropical, é descartado, é desconsiderado a precessão, o movimento de precessão da Terra. Por isso que fica diferente. E na astrologia Védica, que é um sistema sideralista, nós incluímos a precessão, o movimento de precessão da Terra. E aí, por isso, nós temos como resultado da inclusão desse dado da precessão da Terra nos cálculos, a posição real dos planetas. Real no sentido das constelações, e não de signos simbolizados, né? Porque a astrologia no Ocidente ela não usa as constelações do zodíaco, ela usa o zodíaco como de forma simbólica. Então, a gente pode ver aqui no próprio gráfico, aqui, ó, o Sol está aqui em Câncer e a Lua está aqui no oposto, em Capricórnio, tá vendo? Eles estão bem em oposição. Então, nesse momentinho aqui, é que inicia o Purnima. E o auge desse Purnima, eu vou mudar aqui o horário e a data também, vamos lá para o dia 9 agora. Dia 9 às 4h55, nós temos aqui, então, olha só, na exata. Ah, peraí, que eu coloquei 405, é 4h55. Aqui. Na exata oposição, grau, 22 de Câncer, 22 de Capricórnio, 47 minutos, 47 minutos.
Então, esse é o ponto máximo da lua cheia. Então, a gente tem que pensar que a lua cheia é do dia 8 de agosto, a partir das 5h44 da manhã, e vai ter seu auge às 4h55 do dia 9 de agosto, né? E a gente pode considerar também um pouquinho mais, que é dia 10 de agosto, às 13h43. Aí a gente pode dizer assim, agora a lua cheia acabou, de fato. Esse período, entre 4h55 agora do dia 9 até as 13h43 do dia 10 de agosto, esse período é um período que a gente deve é, ah, ter mais cuidado. A gente chama esse dia, depois do Purnima vem o Pratipati. Pratipati ele é regido por Agni, que é o deus do fogo. E é sempre o dia seguinte da lua nova ou da lua cheia tem um Pratipati, e é o dia lunar regido por Agni, que é o deus do fogo. Esse momento é um momento que a gente deve ficar mais recolhido, tá? E aqui eu estou dando horário para vocês, que é de 4h55 do dia 9 de agosto até 3h43 do dia 10 de agosto. Então, praticamente é ao longo do dia 9, né? Praticamente, porque começa às 4h55, né? Então, é ao longo do dia 9, é um dia de mais recolhimento. Enquanto que de 8 de agosto às 5h44 até 9 de agosto às 4h55, aí sim esse é o período mais abrangente da lua cheia mesmo. Então, se alguém for fazer puja para Saraswati Devi, se for fazer puja para o Senhor Vishnu, ouvir os mantras dessas divindades, ouvir os mantras do Nakshatra Shravana. Vocês estão vendo aqui, ó, Nakshatra Shravana, tá vendo? É esse aqui. É, e tudo que quiserem fazer, pujas, meditações, porque a palavra Shravana, ela tem um significado. A palavra Shravana significa ouvir, literalmente, ouvir. Então, existem formas de ouvir, né? Você pode ouvir o conhecimento da boca de um mestre, por exemplo, você pode ouvir conselhos e orientações de uma pessoa sábia, você pode ouvir a partir de ler, né? Você pode também ouvir seu coração, ouvir seus mantras, certo? Então, Shravana é um nakshatra que propicia, né, o ouvir e o prestar atenção, né? É, a palavra obediência vem de ouvir, né? Então, é um momento muito bom para a gente silenciar os pensamentos, para ouvir, né, a voz do coração, prestar atenção a ela, né? Qual é a instrução interior também. Shravana também tem a ver com a instrução interior. Mas a instrução, porque a mente, ela está entre, né? A mente, ela quer dar os seus palpites, né? Então, é preciso fazer com que a mente silencie. Então, através dos mantras, através da prática da meditação contínua, nós alcançamos essa possibilidade de fazer com que a mente fique mais calma, né? Mais silenciosa. E aí, com isso, a gente tem curas, né? Curas da mente, cura do estado mental, cura de transtornos, cura de ansiedade, cura de depressão, cura de preocupações, né? De medos, né? O mundo está meio apavorante, né? Querendo apavorar, né? Muitas ameaças. Hoje o mundo está muito ameaçador, então isso deixa as pessoas preocupadas, com medo, às vezes com pânico, né? Então, é preciso sair dessa ressonância, dessa frequência, entrar, que é uma frequência de escuridão, vamos para uma frequência da luz. Isso é muito importante para todos nós. Então, nós temos esse movimento da Lua durante estes dias, tá? E eu vou trazer de novo para aquela data 8 de agosto, que é quando o momento que inicia a Lua nova, a Lua cheia, porque a gente viu aqui uma coisa bem interessante, porque o horário de 5h44 é muito pertinho do, do, do sol nascente. Aqui no Rio, pelo menos, será assim. O sol vai nascer no horário de 6h27. Então, 5h44 é tipo meia hora antes do sol nascer. Então, é bem nesse momento, né, do sol, com o céu começando a ficar, né, iluminado, o dia raiando, o raiar do dia.
será o início dessa lua cheia, da lua cheia que nós vamos ter agora. Então a gente encontra aqui, inclusive nessa hora, a lua ainda nem está em Shravana, ainda está no finalzinho de Uttarashada, né? Indo para Shravana, né? Depois de um pouquinho, de algumas horas, aí a gente considera aqui nos cálculos que ela está em Shravana, de qualquer forma. Mas é uma coisa interessante, porque o Uttarashada é regida pelo Sol, e Shravana é regida pela Lua. E nós temos então o Sol e a Lua em oposição, e com isso acontecendo por Nima, a Lua cheia. E a Lua cheia a Lua, toda Lua cheia é dos deuses. É a Lua onde ela transborda do néctar da imortalidade, né? É na Lua cheia, né? Por isso que não tem quem não ache lindo uma Lua cheia, né? É impossível não admirar, não se emocionar diante de uma Lua cheia, né? Ela sempre toca a gente. Então, e a lua cheia é esse momento, né, onde os deuses celebram, e a gente precisa se juntar a essa turma que está celebrando, a gente precisa se reunir nela, né? Então, o Tarashada é um nakshatra também muito belo, né? Regido pelo Sol, regido por um aspecto do Senhor Vishnu, né? E do Senhor Krishna, porque o Senhor Krishna revela a forma universal dele para Arjuna no 11º capítulo da Bhagavad Gita, vocês podem ler, né? Esses versos do 11º capítulo, que é Arjuna descrevendo o que ele está vendo, que Krishna revelou para ele, que é a forma universal de Deus, que nada mais é que a capacidade de enxergar Deus em tudo, inclusive das coisas que a gente não gosta, né? Então, aconselho também, sugiro a vocês, recomendo que leiam e aproveitem para ler esse capítulo. No dia 8, durante o dia 8, que vai ser uma quinta-feira, dia de Júpiter, né? Quinta-feira, toda quinta-feira é dia de Júpiter. Ler o 11º capítulo vai ajudar muito o planeta com isso. O planeta está precisando, né? Iluminar a luz de Uttarashada. Uttarashada é regida por Visvarupa, que é a forma universal de Deus, e pelo Sol. E Shravana é regida por Vishnu, deusa Saraswati, e pela própria Lua. Então, um casamento divino, né, que está acontecendo. Tem uma outra coisa ocorrendo também, que nós tivemos agora há pouco o início da retrogradação de Mercúrio, que ela vai terminar no dia 11. Deixa eu só ver aqui o dia que começou. Começou em 18 de julho e termina em 11 de agosto, retrogradação de Mercúrio em Câncer. E, inclusive, aqui ele não está tão, não está mais em combustão, mas ele chegou a estar em combustão no início dessa retrogradação, agora ele não está mais. Quando junta retrogradação e combustão, fica mais difícil, né? As coisas de Mercúrio ficam mais difíceis. Mas agora ele continua retrógrado até o dia 11. Mercúrio retrógrado dá algumas dores de cabeça, né? Alguns aborrecimentos, aparelhos param de funcionar, se recomenda não ter controle da fala e dos pensamentos também, mas principalmente da fala, né? Ainda mais com a lua cheia em Shravana, né? Shravana é realmente, a gente tá ouvindo as bobagens que a gente fala. Presta atenção ao que vai, né? As bobagens, as falas desnecessárias, as críticas e os julgamentos, né? Ouça o que você está falando, né? Isso também, a Shravana significa ouvir, preste atenção no que você está falando, porque tudo isso é vibração sonora. E Mercúrio agora está retrógrado, então, quando ele termina a retrogradação, a gente pensa assim: o planeta está retrógrado, acabou a retrogradação, que ótimo. Depois que acaba a retrogradação, o planeta ainda fica um pouco estacionário. E às vezes ele dá mais problemas quando sai da retrogradação do que quando ele está em retrogradação. Então, fiquem atentos a partir do dia 11, mais ou menos por uns 4 dias, até o dia 15 de agosto, né? Que ele ainda vai ficar mais uns diazinhos nesse estado como se estivesse parado no céu, né? Eu já expliquei em outras lives sobre o que significa ser estacionário, né? Hoje não vai dar tempo de falar. Estacionário e retrogradação. E Câncer não é um signo muito amigo para Mercúrio. Então, todas as retrogradações de Mercúrio esse ano estão acontecendo em signo de água. Teve em março, que foi em Peixes, essa agora que está sendo em Câncer, constelação de Câncer, e uma no final do ano, que será tirando cola aqui no meu próprio livro, né? No nosso livro, né? Tem as colaboradoras também,
Mariana, Ana Moura e Jaqueline. Aqui, deixa eu ver onde está. De 9 de novembro a 29 de novembro, nós teremos outra retrogradação de Mercúrio em Escorpião. E eu tenho a impressão que Marte vai se envolver nessa retrogradação, não retrógrado, mas em conjunção com Mercúrio. Então, lá na frente, mas depois lá a gente conversa, quando chegar mais perto, nós conversamos sobre isso. Agora é mais em relação a Câncer, né? E aí, quando a gente estuda assim, mas essa lua cheia na minha vida vai ser o quê? Para avaliar isso, você tem que saber qual constelação você tem a lua, sua lua de nascimento. Mas isso precisa ser visto dentro da astrologia védica, por conta do cálculo, que é um cálculo preciso, astronômico. Então, onde você tem a sua lua? E aí, olhar a lua que está em Capricórnio, em que casa ela fica a partir da sua lua. Por exemplo, vamos pensar que você tem a lua em Áries. Então, a lua cheia em Capricórnio vai ser na casa 10 da sua lua em Áries. Então, essa lua cheia ela pode ser favorável para a sua parte profissional, né? Mas aí vamos dizer que você tem a lua em Touro. Aí a lua em Touro, a lua cheia em Capricórnio vai acontecer na sua nona casa, a partir da sua lua que é em Touro. E a lua cheia na nona casa, que seria, então, Capricórnio na nona casa da lua em Touro, não do ascendente nem do sol, da lua. Na nona casa, ela pode ser favorável para viagens, por exemplo, para estudos, para cursos, né? Para o que você pode fazer para contribuir com o seu avanço espiritual também. Tem uma relação com o pai, com a figura paterna, ou então com mentores, mestres. Aí você tem a lua em Gêmeos. Aí, com a lua em Gêmeos, a lua cheia em Capricórnio acontece na oitava casa da lua. Aí, essa lua cheia pega, oitava casa da lua pega, porque aí vai mexer com coisas mais profundas, com a sua transformação, com o que você precisa abrir mão, com suas práticas de desapego também, e pode representar alguns problemas também, problemas com outras pessoas, né? Situações às vezes relacionadas a perdas. Então, se você se tiver a lua em Gêmeos. Só que em Gêmeos está tendo uma conjunção maravilhosa nesse momento, né? Então, uma pessoa que tem a lua em Gêmeos está sendo favorecida pela conjunção Vênus e Júpiter, que está nesse momento em Gêmeos. Todos dois estão em Gêmeos, no Nakshatra Ardra. É uma conjunção bem interessante, porque Gêmeos é uma constelação feminino-masculino. Gêmeos é a constelação que está ligada ao lado direito e ao lado esquerdo dos hemisférios do cérebro, inclusive o nosso lado inteiro, nosso lado esquerdo, direito, inteiro, né, até os pés, braços, tudo. Então, a lua em Gêmeos, o lado lunar de Gêmeos é o lado esquerdo, e o lado solar de Gêmeos é o lado direito. E nós estamos tendo dois planetas bem no centro da constelação dos Gêmeos, né, inclusive no Nakshatra Ardra, nesse momento, que é Vênus e Júpiter. E é como se fosse um casamento entre os dois, né? Júpiter é considerado na astrologia védica, o Júpiter no mapa da mulher é o esposo, e o Vênus no mapa do homem é a esposa. Aí os dois estão conjuntos em Gêmeos, no Nakshatra Ardra, que é um nakshatra um pouco difícil, mas ele porque a gente tem astrologia em 3 níveis, né? A astrologia védica ela atua em 3 níveis. Isso em outro momento posso explicar melhor. Num nível superior, a Arda é representada pela unificação entre Shiva e Parvati. De novo, feminino e masculino. Shiva do lado direito, Parvati do lado esquerdo, eles se tornam um só. Então, é uma combinação de Vênus e Júpiter que está acontecendo nesse momento, muito favorável para relacionamentos, principalmente relacionamentos onde haja diálogo aberto, sincero, honesto, transparente, né? Porque o assunto de Gêmeos é exatamente a gente conciliar as dualidades, né? Sair da dualidade, sair das polaridades e entrar num senso comum, que é algo que está um pouco difícil nesse momento, o momento está bem crítico,
Mas não é por conta da conjunção Vênus e Júpiter, mas sim pela oposição Saturno-Marte. Essa oposição Saturno-Marte, com Saturno retrógrado em Peixes e Marte em Virgem, é que está pesando agora. Marte vai ficar em Virgem até 15 de setembro, né? Então apertemos os cintos, porque o negócio ainda tem mais um mês aí pegando fogo, tá? Porque isso é um yoga, né? Com oposição de nós vamos ter esse yoga que é produzido sempre entre esses dois planetas, Saturno e Marte, duas vezes esse ano. Não sei se teve no começo do ano, mas estamos tendo esse agora, acho que não. Estamos tendo esse agora, que é a oposição Marte-Saturno, e nós vamos ter também na passagem do ano, quando Marte for para Sagitário. Ele vai ficar em Sagitário de dezembro a janeiro. E aí vamos ter Marte em Sagitário e Saturno em Peixes. O que acontece quando Saturno está em Peixes, ele aspecta Sagitário. Quando Marte está em Sagitário, ele aspecta Peixes. Então, Marte e Saturno vão se aspectar mutuamente no final do ano. E é um aspecto mais tenso do que esse agora. Então, mais para frente, nós vamos fazer o curso Astros 2026. Aí vocês vão se inteirar mais desses detalhes. Então, como o yoga está sendo produzido por uma oposição entre Marte e Saturno, por isso está tendo brigas, né? Porque tem Saturno e Marte, né? São dois maléficos de oposição. Formam um yoga chamado Yama Yoga, que é a combinação planetária da morte. Então, o Vênus e Júpiter não tem nada a ver com isso. O Vênus e Júpiter está ali trabalhando nos bastidores para produzir conciliações, produzir entendimentos, unificações, mas está difícil por conta de Marte e Saturno. Principalmente porque tanto o regente de Gêmeos quanto o Virgem, que é o mesmo, que é Mercúrio, está retrógrado, e em Câncer, que é um signo que não favorece Mercúrio. Mercúrio vai estar um pouquinho melhor quando ele for para Virgem, quando ele for para Virgem, Marte já não vai estar mais em Virgem. Então, vai ficar melhor um pouco para Mercúrio lá na frente. Então, dei assim para vocês mais ou menos um perfil, né, da nossa próxima lua cheia, e dando sequência àquele pensamento que eu estava colocando para vocês, sobre em que signo você tem, em que signo sideral você tem a lua. Eu parei em Gêmeos, né? Então, se a lua for em Câncer, se você tiver a lua em Câncer, então a lua cheia é na sétima casa da sua lua, então vai estar favorecendo relacionamentos. Porque a sétima casa da lua, sétima casa é uma casa que está ligada a relacionamento, matrimônio, união, sociedade, parcerias, né? Então, a lua cheia que pode favorecer. Mas a gente tem que pensar que Capricórnio é um signo de compromissos, tá? É um signo sério, né? Um signo que está relacionado aos compromissos. A palavra, né? Palavra de honra. Tem a ver com Shravana Nakshatra, lua cheia em Capricórnio. E se tiver a lua em Leão, então para Leão, Capricórnio é sexta casa. E aí, uma lua cheia na sexta casa, a partir de uma lua que é em Capricórnio, é cuidar da saúde. Saúde, cuidar com excesso de trabalho, excesso de preocupações, né? Porque é sexta casa. E se a pessoa tiver a lua em Virgem, aí a lua em Capricórnio é na quinta casa. Aí é um assunto ligado a filhos, pode também haver com romances, mas principalmente filhos ou animais de estimação. Também um momento muito bom para fazer uso da criatividade, para momentos de lazer, tentar extrair alegria, né, dessa lua cheia, para quem tem a lua. Qual foi que eu falei mesmo? Em Virgem, né? Só que Marte está em Virgem, né? Então, Marte está transitando sobre a sua Lua. Normalmente, quando Marte transita sobre a nossa Lua, dá uma agitação, né? Pode ter aumento. A pessoa que tem a Lua em Virgem, nasceu com a Lua em Virgem, com Marte passando por Virgem, de 28 de julho até 15 de setembro, pode trazer, pode até gerar somatização
febre, coisas assim, ou até pequenos acidentes, tem que estar atento quem tem lua em Virgem com Marte transitando em Virgem. E se a pessoa tem Marte, aliás, lua em Libra, na constelação de Libra, então a lua cheia é na quarta casa, então aí pega assuntos de família, assuntos de residência, se você nasceu com a lua em Libra. Na constelação de Libra, sideralmente calculado. Se tiver a lua em Escorpião, então a lua cheia é na terceira casa, e entra irmãos, entra estudos, pequenas viagens. Se a pessoa tiver a lua em Sagitário, então a lua cheia é na segunda casa. É um momento interessante em relação a. Tem que ter cuidado com despesas, mas é um momento interessante no sentido, porque é uma lua cheia, pode vir a favorecer melhoria nos ganhos, tá? E se você nasceu com a lua em Capricórnio, então a lua cheia é junto com a sua lua mesmo, né? A gente chama de casa um. Então é em relação a você. Envolve saúde, né? Mas é um momento muito bom para o seu crescimento, para o seu avanço. Esse momento, né, que rodeia essa lua cheia, esses dias que rodeiam a lua cheia, né? Então, 3 dias antes, 3 dias depois da lua cheia, que o seu percurso de lua cheia começa às 5h44, dia 8, e termina no seu auge, que é 4h55 do dia 9 de agosto, horários que eu estou colocando em relação ao Rio de Janeiro, Brasil, fuso horário 3, né? Coordenadas do Brasil. Se você tiver a lua em Aquário, então a lua cheia acontece na casa 12 da sua lua. Então, um momento de reclusão, um momento de fechamentos também, bom para retiros, bom para introspecção. Tem que ver se tem planetas também, né? Inclusive em Capricórnio. Se você tiver a lua em Peixes, então é uma lua cheia acontecendo na casa 11 da sua lua em Peixes, certo? Então, é favorável para projetos. Projetos também, estar com os amigos, fazer planos para o amanhã e se reunir também, formar equipe, formar grupo para algum propósito, ver o que você pode fazer de bom para o benefício da sociedade, o benefício das pessoas em geral, né? Você pode, de repente, começar a ensinar coisas para as pessoas, né? Porque é uma lua cheia em Shravana, né? A gente tem que sempre pensar nisso. Shravana é a estrela do conhecimento. Então, a transmissão do conhecimento. Mas todo mundo tem algum conhecimento, né? Até uma criança, eu fico às vezes boba vendo a minha neta falando coisas incríveis, ela não tem nem 5 anos, então ela sai, de onde que sai dessa criancinha, né? Todo mundo tem no coração conhecimento para ser compartilhado. Então vamos fazer a nossa parte. Tá certo, pessoal? Então é isso, passou um pouquinho do tempo aqui o nosso. Vou tirar aqui o compartilhamento para me despedir de vocês. Todas as informações vou procurar colocar na descrição do vídeo, se vocês quiserem depois. E também agradeço quem puder compartilhar o vídeo que vai para o YouTube para outras pessoas. Quanto mais pessoas puderem conhecer, né, sobre a astrologia védica, né, uma astrologia tão antiga e tão atual, melhor para todo mundo, né? A gente sai das ilusões, né? Porque os conhecimentos também antigos também eles acabaram sendo arrastados para o mundo das ilusões. E a astrologia védica, a gente tem uma astrologia fidedigna, genuína, né? Como a astrologia nasceu lá nos seus berços, né? Que o astrólogo era astrônomo e o astrônomo ele olhava para o céu e analisava, né? Observava os movimentos dos planetas, as posições das estrelas, as configurações das constelações com os próprios olhos, né? Como que a lua ficava, as colorações das luas também, né? Os momentos que a lua aparece, que a lua se põe, que o sol nasce, o sol se põe, tudo era observado nos mínimos detalhes. Então, isso nós temos muita sorte de podermos ainda, nos tempos de hoje, poder ser agraciados, né, por uma ciência tão antiga e tão iluminada como é a astrologia védica, cujo nome verdadeiro é Jyotisha, que significa a ciência das luzes ou a luz de Deus.
ok? Então, um abraço a todos, que tenham uma linda lua cheia, que vocês possam aproveitar bastante esse momento. Agradeço aqui pela presença de vocês, tá? E venham para os nossos jaiantes, venham participar, para alegrar o coração. Namastê, Hariom, Tat Sat. Vou fechar a gravação, mas quem quiser ficar aqui mais um pouquinho, pode ficar. Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram.